sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. A pesca é uma das mais antigas atividades sociais e econômicas da Amazônia. Há séculos ela tem servido como o único meio de vida das comunidades ribeirinhas. Mas aqui em Belém, a relação do homem com o meio ambiente está em conflito. A produção de peixes diminui a cada cheia. Tudo por causa da intervenção das indústrias pesqueiras na região. No final da década de 60, o governo militar criou uma política de incentivos fiscais para a exploração do pescado em Belém. Várias companhias instalaram-se às margens da Baía de Guajará, com 50% de subsídios federais e mais de 12 isenções em produtos, equipamentos e combustíveis. Visando só o lucro com a exportação, essas empresas não se preocuparam em preservar os recursos naturais. A partir daí, há uma decorrência de fatores que vêm afetando a pesca artesanal e afetando o meio ambiente. De um lado, predando o meio ambiente, de outro lado, competindo de forma irregular com a pesca artesanal, que não tem condições de ultrapassar os limites que eles têm condição. Olá, o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. Comparado a outras nações, há quem diga que o nosso país pesca pouco e pesca mal. Colônias de pescadores que ainda utilizam o método artesanal próximo aos rios sofrem com produção de energia elétrica, irrigação, poluição e degradação destes rios. Há ainda a pesca industrializada, que trava um duelo desigual com a pesca artesanal. Esse é o tema de hoje do Memória e Contexto. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Canoa, canoa desce, no meio do rio Araguaia desce, no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem. Olá, prazer em recebê-los aqui. Afinal, a gente realmente pesca pouco e pesca mal? Seu Toninho? Sim, pesca pouco e pesca mal. É? Porque pescar bem é pescar com qualidade. O que é pescar com qualidade? Se eu pesco muita rede no mar, eu não tenho tempo de tirar esse material da água com o pescado a tempo que ele não esteja já deteriorando, eu estou pescando mal. Sim. Então eu vou pescar muito, mas com má qualidade de pescado. Agora, Luiz Miguel, você que é um pesquisador, como é que se concilia a necessidade de alimentar uma população de 200 milhões de pessoas, somos quase 200 milhões de pessoas, temos uma costa imensa, e como é que se faz para pensar em meio ambiente e realmente suprir a necessidade de alimentação da população? E a gente cai naquilo que a gente chama, né, de pesca sustentável. Isso seria o ideal para que você pudesse atender, dentro de um aspecto socioeconômico, toda a demanda por proteína, por exemplo, de origem marinha. Né? Então, na verdade, o que o seu Antônio colocou aqui de pescar com qualidade é o que a gente chama de pescar melhor, né? Que não é nem mais nem menos. É você pescar de uma forma em que você considera essa sustentabilidade. E aqui no Brasil, o consumo per capita de peixe não chega a ser tão elevado, né? Então, assim, não temos grandes problemas e ainda quando ocorre alguma falta, o Brasil realmente importa algum tipo de pescado, né? Sim. Então, a gente não tem ainda grandes problemas em relação com outros países que têm por hábito alimentar o peixe, né? Ou a proteína marinha de uma forma geral. Ou seja, a gente deveria consumir mais peixe do que consome? Olha, nutricionalmente falando, a questão do peixe ela é importante, de forma nutricional. No entanto, o problema que nós enfrentamos no nosso país e em tantos outros é um consumidor mal informado, né? Então, ele acaba sendo ludibriado de certa forma, né? Ele não sabe se aquela espécie que ele está se alimentando, ela corre risco de extinção, alguma coisa desse tipo, né? Se os estoques dela são vulneráveis e assim por diante. Se está no defeso, enquanto ele está ali se alimentando com aquele pescado. Traduz o que é defeso? O defeso é o período em que determinada espécie fica proibida a pesca dela, né? Uma forma de proteção. Às vezes a espécie está entrando numa fase de reprodução, alguma coisa assim. Então, é estipulado esse defeso. Então, o que acontece? Se a gente for pensar de uma forma geral, dentro desse contexto de pescar melhor, no final da cadeia produtiva você tem o consumidor. Sim, né? sim.
o nosso consumidor, nós consumidores, muitas vezes somos muito mal informados a respeito daquilo que nos alimentamos. Sim. Né? Então, o que pode acontecer? Você ser o grande responsável pela questão ambiental. Né? Se existe um problema, é porque tem quem consome. Né? Claro. Então, logicamente que determinadas espécies acabam tendo algum problema em relação a isso. Agora, a gente estava falando aqui, nesse primeiro vídeo que a gente exibiu, a gente falava de incentivo fiscal à indústria pesqueira, Toninho. Nenhuma atenção ao pequeno pescador. Os vídeos são do começo dos anos 90. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não, incentivo fiscal à pesca artesanal, não. Mas nós temos alguns... Não existe? Não existe. Só que a pesca artesanal hoje, ela tem condições de, por exemplo, ter financiamento. Nós temos o Pronaf Pesca, que é um financiamento a juro baixíssimo para o pescador. Sim. Inclusive, na minha colônia de pescadores, nós conseguimos... Sua colônia é de Peruíbe? Peruíbe, colônia Z5 de Peruíbe. Nós conseguimos que o Banco do Brasil liberasse esse financiamento para os pescadores, tá? Melhorou a vida da colônia? Nesse tocante, sim. É? E com relação... Esse financiamento é para o quê? Para compra de barco? Embarcações, motores, rede, Sei. manutenção das embarcações, revitalizar. O que é revitalizar? É um programa do Ministério da Pesca que você pode substituir a sua embarcação. Usando a mesma permissão de pesca, você pode substituir por uma nova embarcação. Sim. Você, de tempos em tempos, você pode ela está muito atualizar, digamos assim. Exatamente. Você pode renovar a frota usando a mesma permissão de pesca, sim, com regras, né? E a gente pode então dizer que em relação aos anos 90 deu uma melhoradinha nesse aspecto? Melhorou. E, inclusive também tem os equipamentos que vêm do Ministério da Pesca, por editais públicos, que são os equipamentos para apoio à cadeia produtiva do pescado. Sim. Nós conseguimos para Peruíbe um caminhão frigorífico, né, para transporte de gelo. Sim. Temos também uma fábrica de gelo que está montada, falta funcionar. E tem algumas coisas que melhorou. Então né? tá, vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. A Baía de Guajará, que banha Belém, é um local privilegiado para a pesca, por abrigar tanto água doce como salgada. Resultado, uma das maiores produções de peixe do Brasil. Mas chega uma hora que a natureza não resiste a tanta exploração. A piramutaba, que é o principal pescado da região, está acabando. Sua pesca caiu de 23 mil toneladas na década de 70 para 6 mil no ano passado. A solução para esse problema, o que é aconselhável em qualquer situação onde há sobrepesca, é reduzir o esforço de pesca atual. A sugestão foi dada para reduzir pela metade a frota pesqueira industrial, é o que causa maior dano às piramutabas pequenas. Sr. Toninho, voltando só um pouquinho mais com o senhor, como é que era a colônia nos anos 90? Já existia? A colônia de Peruíbe? A colônia sempre existiu. Nós temos o conhecimento de 1910. Nossa. Sim, porque assim, no começo da história, era a Marinha do Brasil que formava, que organizava as colônias de pescadores para servir como guardiã da costa. Qualquer coisa que chegasse na praia, os pescadores comunicavam à Marinha do Brasil sobre o fato. Né? Por isso que era a Marinha do Brasil que organizava as colônias. Eles eram um pouco pescadores e um pouco fiscais. Guardiães. Também. Guardiães. Exatamente. E aí, quantas pessoas tem hoje nessa... Na minha colônia nós temos 600 pescadores. Hoje? 600 pescadores cadastrados. Cresceu muito? Diminuiu? Cresceu muito. É? Cresceu muito. Já é uma maneira de... É uma maneira de viver? Já é uma maneira de viver. Então tá bom. Agora, Luiz Miguel, eu queria saber qual é exatamente o trabalho do pesquisador do Instituto de Pesca. Olha, o trabalho... Quer dizer, você é um auxiliar de um órgão público ou é a pessoa que dá subsídio para o pescador? No fim, acaba você as duas coisas. Fazendo, exatamente. A nossa missão, logicamente, que é uma agência de fomento à pesca, né, uma agência que atende, nós somos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, da agência APTA, né, e Instituto de Pesca. Trabalhamos com pesca continental e pesca marítima, né? Nossa continental é a dos rios. Isso, pesca de rios, de água doce, vamos dizer assim. E a pesca marítima, obviamente, né, aqui nos nossos mares. Enfim, a nossa atribuição principal é pesquisa. Nós somos pesquisadores científicos, né, e o nosso trabalho é normalmente direcionar uma pesquisa na área pesqueira, em ciência pesqueira, normalmente aplicada, né, muitas vezes atendendo às demandas. Além disso, a instituição trabalha já com estatística pesqueira há muitos anos, desde a década de 60,
E talvez a estatística pesqueira que tem uma maior sequência, né, sem interrupções, aqui no Brasil, né? Ela serve inclusive como referência, né, no estado de São Paulo, sim. Quer dizer, vocês, nessa pesquisa, o objeto, assim, quer dizer, traduzindo aqui para quem é leigo na história, tudo isso, sei lá, vocês levantam, sei lá, coisas que estão em vias de extinção, vocês dizem, sei lá, pode pescar, não pode pescar, esse tipo de coisa assim, de ordem prática também? Também, recursos pesqueiros, como a gente chama, né? Sei. Então a gente trabalha com a dinâmica de populações das espécies, né? A gente acompanha, como eu falei, através da estatística pesqueira, os desembarques que ocorrem, né, nos terminais pesqueiros, e por aí a gente sabe o quanto que está ocorrendo de captura e de esforço, como foi falado no vídeo, a questão do esforço, né? Que aumenta muito o esforço e diminui as capturas, ou seja, você vai dividir o bolo com muito mais gente, e é por isso que também acaba diminuindo as capturas ao longo do tempo, né? Então a gente trabalha exatamente com essas questões, com os estoques pesqueiros, recursos pesqueiros, e alguns trabalhos direcionados também a atividades econômicas, né, da pesca. Bacana, vamos colocar a música na nossa conversa, certo? Carlito, Daniel... Eu quero saber uma coisa, vocês têm CDs gravados, já tem alguma coisa assim? Nós temos o primeiro, um EP independente que a gente lançou no final de 2010, que era para o pessoal conhecer um pouco a ideia da banda Antíqua. A gente veio de um esforço... Vocês são parte da banda Antíqua, Isso. Então. Eu sou guitarra da banda Antíqua, o Daniel é o nosso compositor e vocalista. E, na verdade, na banda ele que toca o violão. Eu vim aqui para acompanhá-lo aqui com o violão hoje. Mas assim, a ideia da banda era deixar o cover de lado. A gente tinha outras bandas que tocavam cover, eu vim de uma banda, ele veio de outra. E a ideia de montar o Antíqua era justamente juntar todas essas referências musicais que a gente tinha, de música regional, de música tribal, juntar com rock. Essa grande mistura com elementos antigos da música que deixaram de ser usados. Então no show a gente leva trompete, violino, cello, outros elementos. E aí criamos o Antíqua, e como a gente não tinha um público, porque era uma banda autoral, falou, bom, primeiro vamos começar pelo depois, vamos primeiro lançar o disco, lançar na internet para conquistar público, para depois fazer show. E deu certo, assim, a gente lançou, criou público e agora a gente tem feito show com o nosso público, tocando as nossas músicas, a gente não precisa tocar cover no show. E era o que a gente queria provar que era possível e a gente conseguiu. E que vocês vão tocar pra gente agora já repertório de repertório, vocês. Isso. Qual Essa é música chama 6x8. E ela tem esse nome por conta do padrão rítmico que ela segue. Uma música que a gente é muito linda e a gente achou que qualquer nome iria poluir um pouco a ideia da música. A gente falou, vamos pegar o padrão rítmico e vamos dar um nome aqui. Então é 6x8, porque elas é uma rítmica de 6x8. Vamos lá. Falar o que foi, pois parece não estar aqui, mas deixe-me teu novo endereço, talvez um cartão postal onde eu possa te encontrar. Eu tenho um lugar só teu em mim. Sinto-me errante por aí tão só. Vejo sinais no céu de fumaça que sai do meu peito, brasido teu nome. Abrigue-me em teus poros como pó no ar, que tão leve não sente a presença, e por onde andar desfigura este choro e o teu lamentar.
em mim lhe dou um porto seguro, pode atracar. Eu tenho um lugar só teu em mim. Sinto-me errante por aí tão só. Vejo sinais no céu de fumaça que sai do meu peito, brasido teu nome. Desassossego, desafogado, desaforado, desenfreado, deságua em mim, desajeitado, desarrumado, despenteado. Nesta manhã me acordou assim, e a falta que faz-me sentir o latejar do vazio, sem ninguém, não tenho a quem contar.